Olá, pessoal. Bom dia. No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.9 e também através do canal do YouTube Otivista Paracatu, você ouve e assiste o programa Pimenta Malagueta. Apresentação: Antônio Vieira, Tonhão, eu mesmo, e Otacílio Pereira. Oferecimento: Movimento Verde Paracatu e Coperfan e VIP Estúdio. A direção da Rádio Eldorado FM é de Zusa do Paracatuzinho e do meu amigo Alexandre, que são diretores da rádio. O nosso bate-papo de hoje é com o presidente do Sindiextra, José Rogério, que vai nos falar a respeito do Sindiextra e dos desafios da mineração em Paracatu e Vazante. Para quem não sabe, o extrativismo mineral é a atividade primária de extração de recursos não renováveis, os minérios, rochas, petróleo, né? E produtos que são extraídos do solo, subsolo, rios e mares, essencial para indústrias de base. Altamente mecanizada, destaca-se no Brasil pelo minério de ferro, ouro, bauxita, nióbio e combustíveis fósseis com forte impacto ambiental e relevância econômica. Além de minério, a gente considerar também o calcário, areia, extração de terra, né? Isso é tudo faz parte do processo minerário. Bom dia, Otacílio. Estamos aí com o nosso entrevistado. Faça suas considerações aí. Bom dia, Tonhão. Bom dia a você que nos acompanha aí pelo YouTube, pela Rádio Eldorado FM. Bom dia, Rogério. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Nós vamos falar hoje um pouco do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do município de Paracatu e Vazante. E o sindicato que tem uma ação hoje na área de representação, com cerca de 2.250 trabalhadores na base. Rogério, bom dia. Qual que é hoje a principal função do sindicato? Conta para os nossos ouvintes o que é, de fato, essa representação dos trabalhadores. Boa tarde ao programa Pimenta Malagueta. Você está adiantado no tempo, bom dia, rapaz. Bom dia ao programa Pimenta Malagueta, né, da Rádio Eldorado. Bom dia a todos os ouvintes. O sindicato ele é uma entidade de organização dos trabalhadores, né, classista, dos trabalhadores de base, e o principal fundamento de um sindicato é a organização sindical para tratar salários, tratar condições de trabalho, condições ambientais, né, na sociedade em geral. Se faz a organização num todo para isso, para organizar salários, benefícios. Hoje vocês estão situados aqui na Bela Vista. Conta para a gente um pouco do histórico do sindicato, como que nasceu, como que originou o sindicato. Para quem é de Paracatu e conhece um pouco da mineração, antigamente cada um minerava, tirava o seu ouro aí em Paracatu. De repente as empresas foram constituídas aí e passaram a assumir a mineração. Como que surgiu a necessidade dessa organização dos trabalhadores? O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Extrativa, ela surgiu em meados há 45 anos atrás, mais ou menos, quando a Votorantim Metais começou a iniciar a exploração de mina lá na unidade Morro Agudo. E aí, nessa época, era Joaquim, era Mauro, né, era uma turma aí, o Rosival, esse pessoal que fundou o sindicato naquele período. Então, o sindicato ele tem uma data extensiva de vida, né? E nossa diretoria assumiu o sindicato em 2016, justamente na época de uma conturbação grande, de um impeachment de uma presidente legítima, né? No período, onde veio reformas trabalhistas. Então, a gente assumiu um sindicato num momento muito crítico para as entidades sindicais, principalmente a mídia colocando o sindicato como vilão na situação, né? Porque colocaram questões políticas
que sindicato era só para tirar dinheiro de trabalhador, essas questões todas, e a gente teve uma dificuldade muito grande nesse período, porque houve a reforma trabalhista, em seguida houve reforma previdência, a gente precisava continuar com a unidade dos trabalhadores e trabalhadores questionando o poder do sindicato, né, através de mídias que falavam falsamente contra sindicatos classistas como o nosso. Então, assim, a gente teve assim, um desafio muito grande, mas estamos aí firme e forte, né, na luta pela classe. Os sindicatos, de maneira geral, o sindicalismo no Brasil, né, tem um histórico de enfrentamento, principalmente pelas questões econômicas, né, em função das atividades, mas você abordou um tema aí que foi muito relevante, que é o enfrentamento e a participação política dos trabalhadores, né? Tanto que hoje nós temos aí um presidente da República que é fruto do sindicalismo. E esse processo de enfrentamento, ele sempre se deu, você citou muito bem aí o golpe, né, de 2016 contra Dilma Rousseff, e aprofundou, né, no Brasil esse desacreditamento do movimento sindical, né, tentando de todas as maneiras jogar os trabalhadores contra as suas organizações, e os resultados a gente vê todos os dias, cada vez mais os sindicatos enfraquecidos e o trabalhador explorado, né? No seu setor, apesar de ser aqui em Paracatu uma base pequena de sindicato, considerando com muitas categorias, né? Vocês tiveram esses problemas de enfrentamento, de resistência dos trabalhadores ao sindicato? Tacílio, Tonhão e telespectadores, vamos lá, a questão do mundo sindical. Quando a gente assumiu o sindicato, a gente mudou totalmente a forma do trabalhador enxergar o trabalho sindical. Então, assim, o que a gente fez antes da reforma, vinha acabar com o imposto sindical, essas questões todas. A gente suprimiu dos acordos todo tipo de taxa, todo tipo de descontos indevidos que a gente acreditava que eram até fora do padrão, né? Porque a gente precisa dar qualidade para esses trabalhadores. No período, a gente acreditou que o trabalhador tinha que ter consciência de classe, que é o mais importante na situação. Então, nós chamamos o trabalhador para a base, né, colocamos a importância do sindicato e criamos um banco de dados com ficha cadastral desses trabalhadores e chamamos eles para a unidade. Então, nós tivemos, na época, mais de 90% de adesão das filiações, acreditando que nós não iríamos cobrar nenhum tipo de taxa. O imposto sindical ainda era cobrado, né? O imposto sindical era cobrado, e a gente criou parcerias de descontos, benefícios, onde o trabalhador ele dava 1% do salário base dele, contribuir para a unidade do sindicato, e em torno a gente tinha parcerias de desconto no comércio, em clubes, em farmácias, entendeu? E aí a gente fez esse trabalho, né? Ficamos mais próximos do trabalhador, com informações transparentes, da vida do sindicato, e até hoje nós estamos aí mantendo 80% do público filiado ao sindicato graças a esse trabalho que a gente faz. Você abordou um assunto aí interessante, porque se o sindicato ele é uma entidade de representação, uma entidade de classe, ele tem o dever de preocupar com o dia a dia do trabalhador e da sua família, inclusive, né? Porque se a relação do sindicato for só entre o trabalhador e a empresa e o seu trabalho, um outro setor da vida do trabalhador acaba ficando à mercê da própria sorte, né? Então, essa parte de preocupar com a vida integral, com a economia do trabalhador, é uma ação importante dos sindicatos. E é exatamente esse processo que, ao longo dos anos, foi tentado tirar dos sindicatos, essa representação de fato, não é isso? Como é que você enxerga essa retomada que vocês estão fazendo aí de trazer o sindicato para o dia a dia do trabalhador? Então, esse processo de consciência de classe do próprio trabalhador, né? Ver que o sindicato, ele representa as demandas que o trabalhador traz para o sindicato, né? A gente aborda os temas
mais críticos, mais sensíveis com a empresa, sem abordar nome de trabalhador. Então, a gente consegue trazer as demandas, tratar as demandas trazidas pelo próprio trabalhador, sem colocar ele em risco, sem colocar ele como frente de qualquer demanda. O sindicato é que assume isso, né? O sindicato assume. Nós estamos batendo um papo aqui com o Zé Rogério, é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Paracatu. E, para quem não sabe, no caso aqui é extrativo mineral, né? Nós estamos falando aqui das mineradoras, tanto de ouro, de calcário, zinco, né? Quais são os principais problemas, vamos dizer assim, ou desafios que vocês enfrentam hoje no dia a dia do trabalhador em relação à mineração? A mineração ela é uma atividade insalubre. A gente sabe que é uma atividade insalubre, né? Então a gente sempre tem que colocar condições de trabalho dignas, equipamentos que tragam barreiras contra os agentes nocivos no dia a dia do trabalhador, né? Então, assim, um exemplo, uma Kinross da vida, uma empresa multinacional, ela vem com equipamentos de primeira geração, com ar-condicionado. Então, assim, existem barreiras eficazes para tratar isso, e a gente sempre está buscando novos empreendimentos que a empresa faça para trazer essa saúde e segurança para o trabalhador. Agora, Tassi, queria só fazer um comentário rapidamente sobre essa questão de classe do trabalhador, a questão do sindicalismo e o preconceito que existe, né, do próprio trabalhador. E, às vezes, eu fico questionando para mim mesmo que eu acho muito interessante que os produtores rurais têm um sindicato deles, né? Tem um sindicato dos produtores rurais, que, na realidade, é a mesma coisa do sindicato dos trabalhadores rurais. Dos empregadores. Dos empregadores, né? E outra coisa, eu vi muito no governo passado, governo federal passado, eles criticar muito as ONGs, organizações não governamentais. E, na realidade, todo sindicato é uma organização não governamental, o próprio sindicato dos produtores rurais. E aí eles escondem isso e eles criticam, batem pesado nas organizações não governamentais, sendo que eles também são organizações não governamentais, né? E outras entidades. Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma grande organização aqui que representa os irrigantes, que também é uma organização não governamental, igual o Movimento Verde, igual Caritas, né? Igual o sindicato, a Copefam, as cooperativas, né? As cooperativas, Cooperativa Agropecuária, né, do Vale do Paracatu também é uma ONG, né? E isso a sociedade, às vezes, não percebe, principalmente uma sociedade de um município, uma região tão reacionária como a nossa aqui, né? Como a nossa região. E uma outra questão que eu queria ver com você é o seguinte. Só um paralelo aqui que eu queria fazer. Por exemplo, o Rogério citou aqui no 2016 a extinção do imposto sindical. O imposto sindical, ele foi criado ainda na época de Getúlio Vargas, né? Quando criou as leis trabalhistas, começou o sistema, então criou a contribuição obrigatória, o imposto realmente. O imposto sindical era arrecadado pelo governo e repassado para as organizações dos trabalhadores. Era uma forma, inclusive, de manter o sindicato, o sindicalismo, atrelado ao governo, né? Tanto que todo o controle da arrecadação do imposto sindical era feito pelo Ministério do Trabalho, né? Era repassado para as entidades, começando pelas confederações, repassar confederações até chegar nos sindicatos, proporcionalmente, mas era uma forma de manter um controle, né, das instituições atrelada ao governo. Com o tempo, isso foi rompendo, mas quando o sindicalismo começou a atuar no enfrentamento, acho que, e quando nós falamos de enfrentamento, é exatamente
Quando os sindicatos começou a organizar os trabalhadores para eles reivindicar os seus direitos, e aí começaram as grandes greves no ABC, né, e assim por diante, o governo, que sempre foi governos tentando manter os trabalhadores atrelados, começou a acordar. Então, um dos instrumentos que foi usado foi exatamente tentar tirar a manutenção financeira das entidades sindicais, né, que era o imposto sindical. E passou a desacreditar os sindicatos. Acho que quando o Rogério aborda aqui a importância e a necessidade de se ter consciência de classe, é nisso que você fala. Por exemplo, os grandes, eles se organizam e sustentam as suas organizações. Os sindicatos, as confederações... Com dinheiro deles, mas eles recebem benefícios do governo. Porque, por exemplo, no caso, por exemplo, do Sindicato dos Produtores Rurais, a Confederação Nacional da Agricultura tem um instrumento que é o recurso tirado dos produtores rurais para o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. No comércio tem o FEComércio, que o dinheiro também é tirado, vamos dizer, compulsoriamente, né? Contra a vontade do trabalhador, não é ele que vai lá e paga, diferentemente das contribuições que hoje são as mensalidades, os descontos nos acordos coletivos. Os impostos, eles são compulsórios. Independentemente de se negociar isso com a categoria, ele era descontado. E no caso do produtor rural, ele paga uma contribuição que é o Senar, para o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E esse dinheiro ele é coordenado pela Confederação Nacional da Agricultura e pela FAENG aqui em Minas, e que chega no Sindicato dos Produtores Rurais. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais não tem isso não vem para o sindicato. Os outros sindicatos de outras categorias, como é o caso da mineração, também não vem essa contribuição compulsória. Então, a consciência de classe começa quando o trabalhador decide sustentar a sua organização, que é o sindicato, fazer o pagamento, seja através de mensalidade ou através do desconto do acordo, para manter a sua organização funcionando, né? Isso Esse mesmo. é um dos critérios. Isso, né? Mesmo. Vamos lá. A gente coloca imagina uma pirâmide e colocamos lá a base dessa pirâmide, né? Então tem os sindicatos, tem a federação, as confederações, as centrais, o Ministério do Trabalho, tudo isso envolve na pirâmide. Com o fim da contribuição, acabou esses repasses, porque o sindicato recebia essas contribuições e havia os repasses para cada divisão dessa pirâmide. Só que era o contrário. O desconto era arrecadado pelo governo e ele fazia a distribuição proporcional. Isso, né? Mesmo. Então, com o fim dessa contribuição, os sindicatos eles tiveram que convencer o trabalhador da consciência de classe e vamos lá, a reforma trabalhista ela trouxe, além de perdas de direito, ela trouxe uma responsabilidade maior para o sindicato, porque, veja bem, ela colocou o acordado sobre o legislado. Então, a partir desse momento, o sindicato que é classista, que não é um sindicato pelego, ele tem mais responsabilidade com a classe trabalhadora, porque tudo que ele negocia, tudo que ele trata em cláusulas... Vira lei. Mais do que o legislado. Então, a importância do sindicato ficou muito maior, e se o sindicato ele não tiver a consciência, a unidade de consciência dos trabalhadores, ele não sobrevive para tratar as demandas dos trabalhadores. Veja bem, um trabalhador entrar para uma sala com ar de 19 graus, 18 graus e negociar individualmente, igual... Eles tinham, na reforma ainda, fazer acordos individuais. Então, é muito mais complicado. E fizeram na reforma, né, até banco de horas individual, podendo ser. Então, hoje mesmo, aqui em Rosa, não temos acordo de banco de horas coletivo. Porque a gente acha a ideia boa, mas, às vezes, a gestão dela, na prática, não funciona. Né? E o trabalhador, ele quer trabalhar mais, mas ele quer receber mais dinheiro. Então, a entidade sindical ela praticou a não colocar o banco de horas naquela época, e depois a gente levou uma outra paulada, que foi o acordo individual. E as empresas hoje, se não quer fazer com o sindicato, apesar de ter muito mais valia com o sindicato, né, para ela não gera nenhum passivo se fizer com o sindicato, porque, como a gente diz, o acordado vale sobre o legislado.
Então, isso que você colocou é importante. Se o trabalhador ele não tiver unidade para fazer isso, o sindicato, infelizmente, a tendência de não existir mais sindicato das negociações ser individuais. Essa questão de classe, consciência de classe, eu vou contar uma história para vocês dois que vocês não vão acreditar. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente no governo de Almir, eu era o único secretário que era filiado no sindicato dos funcionários da prefeitura. O único. Eu acho que até hoje foi o único secretário na história de Paracatu que era filiado. Sindicalizado, entendeu? Interessante isso. Tonhão, deixa eu te falar, a gente é um sindicato pequeno, mas veja bem, nós estamos falando de uma mineração igual Kinross, que é a 9ª maior produtora de ouro do mundo. Uhum. Nós estamos falando da melhor, de 22% da economia do Brasil em produção de ouro. Nós estamos falando de uma barragem de rejeitos que é uma das maiores do mundo, né? Então, assim, é um sindicato pequeno, com 5 mil trabalhadores diretos e indiretos, porém, a importância desse sindicato de Paracatu, ele abrange mundial, ele não é só nacional, não. Ele tem uma importância. Né? Ele tem uma importância. É por causa de uma empresa grande que está, né? Justamente. Onde os trabalhadores sindicalizados atuam, né? E é importante, ele destacou aqui, porque é o seguinte, tudo que está acontecendo, quer dizer, nós estamos aqui numa região, numa localidade, com todas as características que ele falou, com a maior barragem de rejeito, com toda a situação. E quem são os responsáveis por isso são exatamente os trabalhadores que estão lá no dia a dia fazendo a empresa acontecer. A empresa não acontece sem essa engrenagem fundamental que é o trabalhador na mão de obra. Né? Hoje, então, uma coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte, quantos sindicalizados ativos que vocês têm hoje em dia com o sindicato? Mais ou menos. Olha, a gente... o turnover das empresas aqui é bem baixo, né? Então, mas hoje a gente tem, em média, 80% dos trabalhadores diretos, porque a gente só representa os trabalhadores diretos. Então, as empresas terceirizadas são com outros sindicatos, são com outras federações, são só diretos. Então, hoje a gente tem uma margem de 80% e a gente sempre manteve isso desde a nossa direção. Nunca, mesmo saindo, entrando, pessoas... Mas eu acho que é uma porcentagem boa. Não, né? a nível do que aconteceu no Brasil a respeito de sindicato, o nosso sindicato ele é representativo. É um sindicato que tem moral com a base, né? Justamente pelo trabalho que a gente faz de transparência com esses trabalhadores, né? Então, a gente hoje sabe o nome de todos os trabalhadores, a gente reconhece trabalhadores não é pelo CPF dele, nem pela contribuição que ele faz, é pelo nome, pelo reconhecimento do trabalho mesmo dele. E como é que é a convivência, o relacionamento seus com essas empresas? Por exemplo, aqui tem Calcarinaê, tem indústria tem um pessoal que extrai areia, não sei se tem algum deles lá sindicalizado, tem a antiga Nexa que... Morragudo, né? Tem a própria Kinross. Como é que é o relacionamento seus com esse pessoal todo? Então, aí dos atrás, né? O sindicato, ele subia em mesa, ele dava pontapé em tudo, as coisas funcionavam mesmo na porrada. Hoje em dia, com todas as mudanças, com todas as questões que houve, até de direito trabalhista, hoje o sindicato ele tem que manter um diálogo sério, né? Ele tem que ter um respeito que é dos dois lados. Então, assim, a gente tem que ser flexível para dirigir uma entidade e saber demandar o equilíbrio, né? Então, assim, hoje a gente tem um diálogo respeitoso com as empresas, né? E a gente preza por isso, né? Ter esse diálogo respeitoso justamente porque quem tem a ganhar com isso é o trabalhador. Agora, nessas empresas de mineração, né, que vocês estão ligados a elas aí o tempo inteiro, nós temos duas questões sérias. Eu não sei se isso é levado em conta, que é a questão da insalubridade e da periculosidade, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que é só insalubridade, mas tem periculosidade também. É o que a gente vê aqui, gari, que
coleta lixo da cidade, não tem EPI, não tem nada, não usa nada de segurança, né? E ele tem a questão da insalubridade, ele tem a periculosidade, que ele anda pendurado em caminhão o tempo inteiro, né? Correndo no meio da rua. Como é que tem sido essa relação suas com essas empresas com relação a esses 2 pontos que eu coloquei aqui? As empresas de mineração hoje elas são muito legalistas em relação a essa questão de adicionais de Saúde, insalubridade e segurança. periculosidade. Então, assim, hoje elas fazem o que está na lei. O trabalhador, muitas das vezes, ele tem que procurar a justiça para reconhecer algum direito extrajudicial, né, extra-lei. Então, o que o sindicato geralmente orienta com o jurídico nosso sempre você não recebe um adicional e está exposto ou no raio daquela exposição, né? Aí você precisa, por vias judiciais, procurar uma perícia in loco para poder verificar o reconhecimento disso. Porque hoje a gente tem as barreiras que as empresas fazem o investimento. São IPIs individuais, são IPIs coletivos, são barreiras eletrônicas, né? Barreiras físicas que elas colocam. Então, assim, legalmente, aonde mesmo tendo as barreiras, ainda há o risco iminente daquilo agente, a empresa ela paga o adicional de periculosidade e insalubridade. O sindicato ele reconhece o quê? Mineração ela é uma área insalubre, é uma área perigosa, né? E a gente preza para que a empresa invista sempre em equipamentos que dão essa segurança para o trabalhador, que o trabalhador vai para produzir, vai para trazer o sustento de casa e sair voltar para casa. Então, o adicional ele é um extra para aquilo, né? O que o sindicato ele investe mesmo que a empresa invista financeiramente em tecnologia que amenize esse impacto, essa exposição dele. Né? Porque o dinheiro não adianta você ganhar um dinheiro, né? E ficar exposto a um agente. Para nós isso não faz sentido, né? Então, é mais ou menos isso. No caso das mineração aqui de Paracatu, as 2 principais é a Kinross e a Morro Agudo. A Kinross, ela, até onde a gente conhece, ela é mineração de superfície. Já a Morro Agudo, ela tem mineração subterrânea. Né? Em relação aos riscos, principalmente à saúde, as 2 se equiparam, tem uma que corre mais risco, tem uma que emite mais ou menos poluentes que causam maior danos potenciais à saúde do trabalhador? Olha, eu diria assim, a mina a céu aberto, ela é mais fácil você amenizar o impacto, né? Ela é mais fácil você criar barreiras que amenizem o impacto. Uma mina subterrânea, ela já é uma exposição mais perigosa para o trabalhador, né? mais de risco, né? Porque, veja bem, a mina igual a Morro Agudo, nós temos 750 metros de profundidade. Então, são galerias que se estendem a quilômetros até chegar a 750 metros de profundidade. Nesses locais umidade, poeira úmida, queda de rocha. Pode ocorrer gases, né? Intempéries, né, com temperaturas excessivas. Então tem que ter equipamentos com ar mandado. Tem que ter essas situações todas, né? A nossa aqui na Morro Agudo, ela é de rampa. Então tem que sempre estar fazendo a pavimentação correta para não ter muita vibração nos equipamentos, né? Para o trabalhador não sofrer com problema de coluna. É um risco muito grande a mineração subterrânea, né? A mina subterrânea ela é mais crítica, né? Mas com todos os investimentos, dá-se para produzir com qualidade, né? Tem que ser um desenvolvimento sustentável. A gente tem que sempre estar de olho nisso, né? Porque, assim, quando a gente fala em mineração, todo mundo igual, passou na frente aqui em Rosa aquele impacto visual, né? Quando você passa de frente uma lavoura gigante, né? Tá tudo verdinho, você às vezes não vê aquele impacto e é o mesmo impacto, né? Foi tirado ali biomas, foi tirado várias questões ambientais ali daquele local. Você citou aí a mineração aí no caso aqui em Roça, que o pessoal passa aquela coiseira ali de impacto, né? Visual.
Mas a mineração ela tem uma vantagem muito grande com relação ao fazendo um paralelo com o agronegócio. Por exemplo, o agronegócio, você tem uma fazenda de 1.000 hectares, a legislação permite você desmatar 800, né? Sobra 20% só de reserva. A mineração, ao contrário. Ela, se você tem uma área de 1.000 hectares, ela só pode desmatar 20%, 200 hectares. E aí ela tem que dar o compensatório. Por exemplo, se uma mineração, igual aqui em Roça, por exemplo, for degradar uma área de 1.000 hectares, automaticamente ela tem que liberar 800 hectares de reserva. Foi o caso da criação do Parque Estadual de Paracatu. Isso mesmo. Né? Que o pessoal às vezes não entende. Como que aqui em Roça destruiu nascentes na região do Corgo Rico, etc, etc. Mas ela teve que dar um compensatório de 4x1. Isso. De 4x1, que é a área que foi criado o parque, para compensar. É a mesma coisa que acontece com hidrelétrica. A legislação ela é diferente do agronegócio, do produtor rural, para a hidrelétrica. Né? Agora, se você fizer uma análise, o que eu vou dizer aqui é mais para informar mesmo a sociedade. Paracatu hoje tem 900.000 hectares, o município de Paracatu. 900.000 hectares. De mineração, nós temos 30.000 hectares. De 900, 30.000. Sobra 870. Desses 870 que sobra, 20% é reserva. É o que o povo ainda não derrubou. Então, sobra 600. Dos 600.000 hectares, ó, para você ver, 600.000 hectares, a metade é de criação de gado, pastagem. Quase a totalidade, o Tarcísio sabe disso, pastagem degradada. Então, nós temos 300.000 hectares de área de pastagem degradada. Os outros 300.000, nós temos aí beirando 100.000 irrigado e mais 200.000 de agricultura de sequeiro, que só... Lavouras temporárias, né? Lavoura temporária. Então, o impacto é gigantesco. Né? É gigantesco. E aí você vê, o desmatamento ela tem uma ligação direta com água. Você desmatou, acaba a água. Acaba mesmo, não tem jeito. O Rio Paracatu, a vazão média histórica do Rio Paracatu é de 600 metros cúbicos por segundo. Quando chega na época do pico da seca aqui, lá no Rio Paracatu não joga 50 metros cúbicos por segundo no Rio Paracatu. Né? Então a situação é de impacto, né? De mineração, é grande, mas o pessoal tem que entender a legislação. Né? O Rogério começou a tocar num tema aqui anterior, que falando que a mineração ela tem que ser sustentável. Fazendo esse mesmo paralelo com a agricultura, e aí eu queria, inclusive, ouvir de você um comentário sobre isso. Por exemplo, a atividade agrícola é uma atividade extremamente de risco, né? Eu sou agricultor pequeno, né? Mas eu passo as mesmas dificuldades e eu falo o seguinte, que o agricultor ele vive de fé. Você planta, você não sabe se nasce, porque você bota uma semente lá no solo, não tem nada que garante que ela vai nascer. Nasce, você não sabe se vai ter chuva para ela desenvolver, tem todo um processo até se você colher e vender. A mineração não é esse mesmo risco, porque o minério já está ali. Ninguém trabalhou para fazer ele diretamente, não tem esse risco. É só ir lá prospectar, achou e explorar. Tanto que chama extrativismo, né? Você vai extrair o que tem lá. Como que a gente pode pensar, do ponto de vista da mineração, de ter sustentabilidade, considerando que o minério não dá duas safras, né? Como que vai ser a mineração sustentável, na sua opinião? Essa pergunta, ela vem numa responsabilidade muito grande, né? E eu acho até que uma responsabilidade até para além de sindicato, né? Para as autoridades onde há extração, né? Nos municípios onde há extração, principalmente em Paracatu, né? Onde a gente
igual você falou, a extração, o ouro, o metal, qualquer que seja, o chumbo, o zinco, o calcário, o cascalho, qualquer um, ele tem sua finitude, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade, como será num futuro recente sem uma mineração em Paracatu, né? Para o olhar do sindicato, né? A gente precisa verificar as demandas sociais, ambientais, que são tratadas, né? Então, essas questões todas, como o Tonhão falou, vamos fazer um bioma e segurar esse bioma como retratação de uma exploração a fios de anos, né? Tudo isso implica, mas e o futuro? Agora bom, em cima do que você está falando, eu quero te dizer o seguinte. Eu acredito, eu tenho um posicionamento, pode até achar esquisito o que eu vou falar, mas, para mim, eu vou colocar minha posição e falar o porquê. Para mim, a mineração em Paracatu hoje, toda a mineração, ela é totalmente insustentável. Vou explicar por quê. A sociedade não sabe, mas nós temos um compensatório minerário que chama CEFEM, que é o compensatório que os municípios recebem, que não é imposto, é um compensatório minerário que as mineradoras pagam para os municípios, para que o município se transforme em um município sustentável no futuro, quando não tiver mineração. É por isso que eu falo que a mineração não é sustentável, porque o recurso que a mineração de Paracatu hoje deposita nos cofres públicos de Paracatu não são usados para preparar a cidade para o futuro. Pra você ter uma ideia, talvez você não tenha conhecimento disso aqui, Paracatu hoje recebe, só desse compensatório, não estou falando dos outros impostos, não, recebe R$450 mil por dia desse compensatório. Por dia, R$450 mil que a gente não vê onde ele está sendo investido para transformar o processo de mineração em sustentabilidade. O Rogério vai comentar a visão dele sobre sustentabilidade, mas eu queria adicionar um ingrediente aí para você, inclusive, comentar também sobre ele do ponto de vista dos trabalhadores, que é quem de fato está fazendo essa riqueza toda vir à tona, né? O ouro que está saindo aqui de Paracatu, ele sai pelas mãos de vocês que estão lá na mineração, né? Que operam nas máquinas, para extrair, para beneficiar. Então, se não fosse as mãos suas para fazer esse minério vir e transformar ele em ouro, não teria. Então, olhando dessa perspectiva, e que o Tonhão também falou, que o município, né, a sociedade toda que está recebendo esse compensatório aí de torno de 400 mil por dia para pensar a sustentabilidade pós-mineração, do ponto de vista dos trabalhadores, que quando terminar a mineração, que seja daqui 10 ou mais anos, que está empregado lá hoje, para onde que eles vão? Qual que será o caminho que tem que ser construído a partir de agora para dar para os trabalhadores todo esse conjunto de pessoas envolvidas no processo de mineração continue desenvolvendo atividades produtivas. As empresas também, as empresas que estão envolvidas, as empresas que sobrevivem em função disso. Direto e indiretamente, é muita gente. Qual que seria o caminho? O salário é compensativo. Quem está na mineração hoje ganha um bom salário, que vai guardar um dinheiro, vai ter uma aposentadoria boa no futuro, né? Os outros benefícios que eles estão recebendo, eles compensa toda essa atividade desgastante que eles desenvolvem hoje na mineração? Eu vou falar assim, eu não quero sofrer com pensamento, né? Com antecipação, né? Eu não vou fazer isso jamais, nem vou deixar o trabalhador com uma pulga atrás da orelha em cima disso. Porque a gente tem que viver o momento aqui, mas pensando, claro, lógico, sempre no futuro, né? Porque, igual você falou, não dá duas vezes mesmo, dá uma vez só. É uma safra só. A gente precisa que as autoridades tenham reconhecimento da importância da mineração, né? Como diz, tudo que vem em favor, saber administrar bem esse dinheiro que entra, né?
O que eu sei, assim, quando eu comecei a trabalhar na mineração, ia até 2020 e pouco, foi aumentando gradativamente, graças a equipamentos mais sofisticados, a investimentos mais ousados, né? Quem diria que a gente usaria explosivo num momento, porque aprofundando as rochas vão endurecendo. Quem diria que teria equipamento que conseguiria mover essas rochas com mais dureza, né? com um teor de dureza maior. Quem diria que a gente conseguiria tirar ouro de um rejeito, porque o rejeito é rejeito, ele já não tem ouro mais, e a gente ainda conseguir tirar toneladas do rejeito. Então, assim, tudo é investimento, tudo é tecnologia. E eu acredito muito que as empresas, enquanto tiver tecnologia, enquanto tiver isso, elas vão investir, porque eu acho que o custo-benefício faz o compensatório para isso. O que a gente tem que pensar é o seguinte, mesmo com todo o investimento que tem de tecnologia, chegar a um ponto que acabou, não tem mais, o que será de Paracatu? E isso as autoridades, não só o sindicato, todas as autoridades, a sociedade como um todo, tem que fazer essa pergunta e achar meios, caminhos. Eu também quero ver quais os caminhos que nós podemos ter. Um polo industrial no local ali, onde já foi a mineração, trazer polos industriais para a cidade, né? Questões de placa solar, universidades para estudar a área, para ver o que pode tirar ali da área, que a gente sabe que o material é sulfetado, então a gente ainda tem um ácido sulfúrico, né, que pode ser retirado ali. Então, assim, existem possibilidades que as empresas em si têm que pensar nisso e trabalhar isso com as autoridades, né, como um todo, né, para no futuro a gente ter um compensatório de emprego, né, onde a gente mantenha todo esse programa social que o desenvolvimento que nós estamos inseridos nele hoje. Né? Eu fico vendo o seguinte, esse compensatório, que eu falei aqui, esses valores, é para isso, é para já ir preparando a cidade. Né? Agora, todo ano, principalmente que no caso nossa mineração de ouro aqui em Roça, eles fazem um evento, tem um evento que eles promovem, convidam algumas pessoas de fora, uma ou outra da prefeitura, de vez em quando aparece um vereador, de vez em quando aparece um, né? E eles discutem muito a questão do fechamento da mineração. Ao terminar tudo, nós vamos fechar isso aqui. Como é que nós vamos resolver isso? O que nós vamos ter que fazer? Todas as vezes que eu sou sempre convidado para participar disso. Deve ser por causa da história da gente, do movimento ambientalista e tal. E todas as vezes eu sempre coloco para eles, olha, vocês têm que organizar as associações que existem em Paracatu, no geral, de bairro, produtores rurais, esse povo tudo, e colocar eles nessa discussão. Nessa última vez que eu fui na reunião, lá deve ter uns 2, 3 meses, eu vi 3 representantes de associações rural, de bairro, sabe? Então, eu acho que tem que estar envolvido, principalmente a massa do povo, porque o poder público passa. E o poder público, eles estão preocupados atualmente em fazer obra, em mostrar obras e tal, sendo que a principal obra que tem que ser realizada com esses recursos da mineração é preparar a cidade para o futuro. Entendeu? Eu fico vendo, Patos de Minas recebeu, ano passado, R$45 mil no ano. Unaí, R$250 mil no ano desse compensatório, que é 450 mil por dia. Entendeu? Então, é muito recurso. E quando eu vi, era 1% antigamente do faturamento que as empresas de ouro passavam para os municípios, depois passou para 1,5%. Quando eu vi passar para 1,5%, eu pensei com meus botões assim, agora que eles vão fazer farra com esse dinheiro. Entendeu? E aí tem um assunto que a gente vai voltar a falar nele depois, mas é importante destacar agora porque preparar a cidade para o futuro é responsabilidade de todos, né?
mas especialmente precisa ser puxada por quem está na gestão, quem foi eleito, quem foi escolhido pela população para gerir a cidade. É essa equipe que tem que puxar. Então, o Rogério falou um assunto importante, que as autoridades, ou seja, quem que é a autoridade? É quem foi escolhido como autoridade para dirigir a cidade, né? Esse povo tem que puxar. É claro que nós temos que motivar isso, né? E a grande preocupação de preparar para o futuro é exatamente isso. A cidade está recebendo hoje e entra nos cofres do município, né? Como você informou aqui, 400 e poucos mil reais por dia para compensar o que a mineração está retirando da cidade e que precisa de criar instrumentos. Por exemplo, nós estamos na Bacia do São Pedro. Maior usuário de água da Bacia do São Pedro é a Kinross. Ela retira lá, não tem aqui, o Tonhão até deve saber de cor, quantos litros por segundo que ela tira 24 horas por dia de água de lá para mineração. Com essa retirada que ela está fazendo, ela está impossibilitando, porque a bacia está em conflito, que produtores rurais produzam alimento e criem outras oportunidades de desenvolvimento. Então, ou seja, o fato de ela ser a maior usuária de água lá, a bacia está em conflito e não é possível hoje de ampliar nenhum tipo de irrigação naquela bacia. Então, a gente precisa discutir qual que é a compensação que vai dar para esse setor, né? O recurso que ela está extraindo, que é natural, que é de todos nós, precisa de voltar para o setor, porque quem está sendo prejudicado é o setor. Quem está sendo inibido de desenvolvimento é o setor. Então, essa conversa nós precisamos de ter ela no momento certo, no espaço certo. Porque uma porcentagem desse recurso tem que voltar para lá, exatamente. Porque não é justo, eu, inclusive, estou na bacia e não posso irrigar. Sou pequeno, mas assim como eu, só na CGL, que é a bacia que nós estamos, tem 14 produtores na fila para, se houver disponibilidade de água, montar um sistema de irrigação. Esperando uma migalha. Esperando uma migalha, esperando a Kinross, e aí todo mundo que está torcendo é para a Kinross fechar, né? Ao Kinross fechar, vai sobrar água, porque vai deixar de tirar a água que vai para os produtores de lá. Então, acho que a lógica da conversa precisa de ser outra. Então, bom, ela está extraindo lá, está retirando lá 500 mil litros de água por segundo, que eu acho que é isso que ela tira por de lá. Eu não tenho ideia. É muito. Para vir fora água subterrânea na bacia. Para vir para mineração. E ela está pagando, em tese, tá devolvendo uma parte desse recurso para o município. O que o município, com o recurso que está recebendo, vai fazer para compensar isso? Então, eu vou deixar isso aqui no ar para a gente conversar isso depois. Inclusive, Otacílio, eu acho que, para não esquecer, tem que levar isso para dentro do comitê de bacia, porque o comitê recebe o que os produtores, em geral, pagam pelo uso de água, inclusive a mineração, que é um dos que mais paga, a mineração que mais paga. Então, esse recurso está indo para um caixa único do comitê, para o comitê fazer ações. Só que eu acho que tinha que ter uma discussão, assim, olha, os produtores que estão principalmente os pequenos produtores que estão sem condição de usar água, né, e tem, inclusive, estrutura montada, né? Exatamente. Eles têm que ter um benefício. Nós levamos essa discussão lá naquela reunião com o Ministério Público, né, com as comunidades rurais, só que acho que só virou ata, não vai virar ações, né? Mas é uma discussão que nós vamos colocar aqui e vamos bater nela para o futuro, né? Acho que é importante a presença do Rogério aqui hoje nesse programa para falar um pouco do ponto de vista de quem está lá fazendo o ouro chegar lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Que vocês é que estão fazendo o ouro chegar lá, porque está extraindo ele da terra e beneficiando. Então, a gente está caminhando aqui para finalizar, mas eu gostaria, Rogério, que você também comentasse aqui, além dessas expectativas que é comum de todos nós com pós-mineração, o que o sindicato está planejando com os trabalhadores, né, para a gente não esperar chegar o fechamento da mina, para a gente ter resultados? A questão, para não ter o fechamento da mina, é investimentos mais ousados em tecnologia para poder continuar tirando ouro com custo-benefício que atenda a demanda de mineração, né? Então, assim, o que a gente espera é sempre... Eu acredito, assim, que... olha, veja bem, aqui em Rosa, ela consegue tirar 0,4 gramas por tonelada.
e consegue tirar 1.300 a 1.600 quilos de ouro por mês. São 506 mil onças no semestre. 2025 foi isso. Então, é muita coisa, é muita tonelada de ouro. Então, assim, é um investimento em tecnologia muito grande para você ver. Você remove literalmente a montanha para poder tirar quilos de ouro. Então, assim, eu acredito que nós temos 2033, a previsão para 2033, eu acredito que sempre a gente vai aprofundar isso. O que eu espero é que a gente não tenha uma experiência como a gente teve com a exploração que teve a Votorantim Metais, anexa a Recursos, né, que teve aqui, que encontrou uma jazida com 4 tipos de minério que era mais viável para ela e abandonou o custo-benefício que tinha aqui até 2032, que até então era até 2032. E a Anexa chegou no sindicato de uma noite para o dia, então foi uma experiência muito ruim, de uma noite para o dia, falando em demissão em massa, porque o portfólio dela não atendia mais a questão da Morragudo. Então era fim de ciclo. Então, assim, eu espero que a gente, com as autoridades de Paracatu, né, com essa experiência, isso traga uma visão diferente, como a gente vai trazer um precedente que a gente teve com a Anexa aqui. Porque até então era fim de ciclo, de repente apareceu uma holding comprando o passivo ambiental e comprando a unidade de Morragudo da Ambrósia. A gente sabe que a Votorantim explorou aqui por mais de 40 anos, então o passivo ambiental é gigante. Nós estamos falando de uma mina subterrânea de 750 de profundidade, onde pegou vários veios de nascente, né? Então precisa que tenha bombeamento, investimento em bombeamento dessa água ali, tratamento dessa água, porque existem metais pesados que pode ir para o rio. Então, vendeu por 88 milhões. Então, assim, eu acredito que 88 milhões não paga a sucata que tinha lá. Então, assim, se vendeu por esse preço é porque o passivo era muito mais significativo do que isso. Então, assim, eu quero acreditar que vai dar tudo certo, mas eu temo pelo precedente que as autoridades de Paracatu se envolveram nisso e deixaram acontecer, né? Porque vamos explorar por anos a fio. Na hora que não me interessa mais, eu vendo eu posso vender para qualquer empresa. Não estou dizendo que a Calcário Morragudo, a Rold, Causa Verde não tem condições de fazer isso. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando, a gente vai criar precedentes para um passivo ambiental. Amanhã, uma Quinroz da vida chegar e falar, olha, eu não interesso mais em beneficiar aqui, eu estou vendendo. E aí a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu acho que o formato que a Anexa fez em Paracatu não foi legal, sabe? Em termos de impacto trabalhista e social, apesar dela ter feito negociação com nós, a gente fez uma negociação de emissão em massa, foi tudo registrado, foi tudo bem feito, foi tudo responsabilizado. Mas, assim, ficou uma lacuna, assim, de o que nós temos para o futuro. Então, isso é uma questão que a gente precisa preocupar. Deixa eu falar, eu vou te dar uma sugestão e vou te passar uma informação. Já que você falou sobre bombeamento subterrâneo, o bombeamento subterrâneo da mineração em vazante é um dos maiores do mundo. O tanto de água que eles tiram de lá é um rio d'água. Entendeu? Eu estou meio na dúvida, que não sei se são 20 metros cúbicos por segundo, uma coisa assim, é um rio d'água. Agora, vou te dar uma sugestão. Eu acho que vocês têm que, na próxima assembleia que tiver lá do sindicato, se quiser, eu até participo para me levar algumas informações pessoal, mas eu acho que vocês têm que levantar essa questão do compensatório minerário. E, através dessas informações, vocês montarem um evento e chamar o Ministério Público e a Prefeitura para ver o que a Prefeitura está fazendo com esse recurso, inclusive a respeito pensando no futuro dos trabalhadores e das empresas.
que hoje prestam serviço para a empresa, para a mineração. Porque, pelo que eu vejo, esse recurso não tem sido usado para beneficiar isso, que ele só pode ser usado em 4 áreas: saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Só pode ser usado nisso. Só que os municípios brasileiros, todos recebem alguma coisa. Ninguém presta conta desse recurso. Joga no caixa único e vai fazer farra. É por isso que em Paracatu a gente tem obra para tudo quanto é banda, porque só do compensatório R$450 mil por dia, meu amigo, né? Aí dá para fazer. É dinheiro que não dá. Só fechando, em 2024 eu usei a tribuna sem ser convidado, porque a tribuna, quando fala de mineração, dessa questão de meio ambiente com mineração, nunca convido o sindicato. E eu fui lá sem ser convidado. Em 2024, quando estava falando em demissão em massa, eu alertei sobre essa questão de qual seria o carro-chefe para as mineradoras depois do fim de ciclo. Né? E assim, foi vendido. Eu torço para que a empresa que comprou consiga arcar com o compromisso, honrar com os compromissos ambientais e trabalhistas, né? Porque foi bom, porque nós geramos 450 empregos, né? Era fim de ciclo, era fim de 700 trabalhadores no período, porque tinha direto e indireto. Hoje são só trabalhadores diretos. A gente é muito feliz porque a empresa, hoje tem uma empresa lá, né? Com 450 trabalhadores, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem essa responsabilidade que a empresa prospere, mas a gente não sabe como vai ser o futuro, né? E abre o alerta vermelho, né? Igual você falou, quer dizer, uma empresa como a Nex, que do dia para a noite, depois de tirar o filé, deixar o osso e ir embora, pode acontecer, né? Se não tiver nenhum tipo de controle, de preparo, acontecer com uma grande empresa também, como a Kinross, né? Amanhã chega à conclusão que não é mais viável continuar minerando ouro, vende ela para outra empresa que não tem condições de assumir todos os compromissos que está agendado, e quem vai sofrer as penalidades é a comunidade como um todo, especialmente os que estão ali no dia a dia da empresa, né? Zé Rogério, quero agradecer você pela sua participação conosco, né? E dizer que a gente sempre está aqui à disposição, que precisar da gente, nós estamos sempre à disposição. Agradecer mais uma vez o Otacílio, agradecer o pessoal da Rádio Eldorado, agradecer o pessoal aqui do estúdio, do VIP Estúdio, e agradecer também o apoio da Copefam, né, do Movimento Verde, agradecer o Zusa e o Alexandre Barros, lá da rádio. E abrir espaço aqui para você e o Otacílio fazer as considerações finais e vamos tocar o barco para frente. E todo sábado, 9 horas da manhã, nós estamos aqui, tanto na rádio como no Ativista Paracatu. É isso, eu agradeço também pela oportunidade, né? Não é sempre que as pessoas abrem a porta para os sindicatos, né? Colocaram assim o sindicato para o lado, né? Todo mundo quer colocar o sindicato como vilão da história, e nós, sindicatos, somos o quê? Somos a base dos trabalhadores, né? Nós estamos para dar condições melhores para os trabalhadores, condições de saúde e segurança, né? No social a gente trabalha também, a gente é responsável pelas comunidades também. Então, assim, é só agradecer mesmo a oportunidade. Obrigado mesmo, e é isso. É isso aí. Agradecemos aí você por nos estar dando aí o privilégio da sua audiência, acompanhando o programa Pimenta Malagueta, tanto no rádio quanto no YouTube. E no sábado que vem, se Deus permitir, vamos estar aqui de volta trazendo mais um assunto relevante para a comunidade e ajudando você aí a pensar, refletir sobre a ação do município. Porque a nossa função aqui é botar pimenta no tempero, né? Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Até mais. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil, cor de ouro, cor de mel
nobre aquarela sob uma tela, pátria das flores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar. Arara vem.